te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 1º de junho, quinta-feira. Tempo frio aqui em Curitiba. Nossa leitura e reflexão nessa manhã, no Salmo 119, versículos de 129 até o 136. Agradecemos a sua companhia e pedimos mais uma vez que compartilhem com o maior número possível de pessoas esse tempo juntos aqui de leitura e reflexão da palavra, tá bom? Então não se esqueça de compartilhar, de dar o seu like, o seu joinha, fazer seus comentários, se inscrever se não é inscrito, né? Incentivar outros. Então isso é muito importante, ter a sua ajuda, sua participação dentro dessa empreitada, né? Que nós estamos aí tendo juntos nessa caminhada já por quase 1 ano e meio, né? Lendo todo o Velho Testamento e estamos atualmente, então, no Salmo 119, de 129 a 136. Nesse trecho, o salmista reconhece a excelência da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, em que lamenta o fato de que os homens não guardam a lei do Senhor, né? Eles não guardam. Então, nós temos aqui a 17ª divisão de 8 versículos, então, do Salmo 119, que começa com a letra P, que significa boca, tá? Então, fazendo o nosso exercício, né, das sessões que nós já vimos, cumulativos aqui, nós vimos versículos de 1 a 8, a letra é Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico, lembrando que cada sessão são 22 sessões, né? Portanto, 22 divisões de 8 versículos cada uma, tá? E cada, então, divisão desses 8 versículos começa com uma letra, então, do alfabeto hebraico, começando pela letra Aleph, nos versículos de 1 a 8, que significa boi. Bet, de 9 a 16, casa. Gimel, 17 a 24. Camelo, Dalet, de 25 a 32, porta. Re, de 33 a 40, casa. Vav, de 41 a 48, prego. Zain, de 49 a 56, arma. Het, de 57 a 64, cerca. Tete, de 65 a 72, bolo de pão ou pacote. Iode, de 73 a 80, mão. Kaf, de 81 a 88, palma da mão. Lamed, de 89 a 96, aguilhão. Men, de 97 a 104, água fluindo. Num, de 105 a 112, peixe. Samesh, de 113 a 120, desconhecido. Ain, de 121 a 128, olho ou fonte. E hoje, P, significando boca. Então, o salmista sabe que a palavra de Deus ela é admirável. E por esse motivo pede para que Deus se manifeste a ele para ajudá-lo a guardar ou a obedecer a palavra de Deus. No final, então, desta porção, o salmista lamenta, né, com lágrimas, o fato dos homens não guardarem a palavra de Deus. Pelo contrário, a maioria deles zomba, né, escarnece dessa palavra. O salmista, então, ele começa a tratar justamente sobre a excelência da palavra de Deus e ele começa a tratar disso no versículo, então, de número 129, onde ele diz lá o seguinte: maravilhosos são os teus testemunhos, portanto a minha alma os guarda. Então o salmista declara que obedece ou que guarda os mandamentos de Deus porque os mesmos são
admiráveis, são maravilhosos. A expressão aqui é justamente essa, maravilhoso, né? Numa outra tradução ele diz que são admiráveis. E essa então palavra, no seu original, a ideia é de maravilhoso ou prodigioso. Então assim é a palavra de Deus. E este é o motivo porque o apóstolo Paulo também, em Romanos 7,12, ele diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Versículo 130. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Então o salmista faz literalmente uma afirmativa acerca dos benefícios da exposição ou da explicação da palavra de Deus, né? Ela esclarece, ela dá entendimento para as pessoas que são mais simples, né? Então ela fala a todas as pessoas, né? Desde pessoas mais preparadas intelectualmente até as pessoas mais simples, né? Ela fala de maneira apropriada a todas. Então esse foi o motivo porque os reformadores deram tanta ênfase ao conceito, né, de sola scriptura, ou seja, somente as escrituras, e se dedicaram à sua exposição de forma sistemática para que as pessoas pudessem entender claramente, né, o texto bíblico. Então, os benefícios diretos da meditação da palavra de Deus, nós já os discutimos, nós já falamos sobre isso nos versículos de 97 a 100 desse Salmo 119. Versículo 131. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. O salmista ele expressa o seu profundo desejo ou anelo pelos mandamentos da palavra de Deus. Ele diz que respira, que deseja. Então, para ele, a palavra de Deus era tão importante quanto o ar que respirava. Respirei, desejei os teus mandamentos. Então, ele fala sobre algo importante, sobre algo do qual nós não podemos deixar de ter, porque senão nós não sobrevivemos. Quem é que pode sobreviver sem respirar? Então é uma atitude, né, extremamente necessária para a vida de todos nós. Então a palavra de Deus ela é tão importante ou mais importante do que o ar que nós respiramos. Então ela é vida e isso é muito relevante, né, dentro do aspecto daquilo que o salmista está aqui nos passando. O versículo 132 ele diz: olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Então o salmista ele inicia uma série agora de petições a Deus, tá? E a primeira dessas petições é: olha para mim. Ele deseja a atenção de Deus. A expressão então tem piedade de mim significa: Senhor, seja gracioso para comigo. Mostre o seu favor, me mostre a sua misericórdia. Então, é isso que o salmista espera de Deus, como ele tem podido, então, observar na vida de outras pessoas que amam o Senhor, né? Vendo, então, toda essa graça, essa misericórdia dispensada a cada um deles. Por isso também que o apóstolo Paulo, em Romanos 8:28, diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então, todos esses vão andar e amar, né, o nome do Senhor, a palavra do Senhor, né, serão agraciados por Ele, perdoados, né, terão o favor da parte do nosso Deus. Tá? Versículo 133. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Então o salmista pede para Deus firmar os seus passos, né? Então aqui certamente nós encontramos ecos do Salmo 42, que diz: tirou-me de um poço de perdição, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Então o salmista deseja, né, que cada passo, cada decisão da sua parte sejam guiados, orientados pela palavra de Deus, né? Ele pede para fazer tudo o que é certo e para não fazer nada que seja errado.
ok? E não se apodere de mim iniquidade alguma. Ordena os meus passos, dirige os meus passos, né? Orienta os meus passos na tua palavra. Então ele deve ser, demonstra, e esse deve ser o desejo sincero de cada um de nós, de cada crente verdadeiro. Não há espaço na vida do crente sincero para pecados de estimação. Então, nosso desejo deve ser de nos livrar cada vez mais, né, de qualquer tipo de pecado na nossa vida. Paulo escreve aos Romanos dizendo: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então, ele espera que isso seja uma prática do nosso dia a dia. Versículo 134: livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Então, o salmista pede para ser livre do homem opressor, né? Então, essa frase é tão mais significativa, né? Se o autor do Salmo 119, mais uma vez nós repetimos, for o rei Davi. Ele havia experimentado o que é ser oprimido, né? Ter que fugir, se esconder de caverna em caverna, ter que ficar distante do templo do Senhor. Ele sabia muito bem o que é sofrer essa situação, né? Por causa de toda essa perseguição dos seus inimigos, e um desses, o seu próprio sogro, tá? Então, ele experimentou tudo isso. Então, uma vez livre dessas opressões, o salmista, como prova de gratidão, então, promete guardar os preceitos do Senhor, a sua palavra, as suas ordens, os seus mandamentos, tá? Então, ele deixa isso bem claro. 135, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, ensina-me os teus estatutos. Então, essas palavras todas, estatutos, preceitos, ordem, lei, né? Nós já vimos isso lá anteriormente, você pode rever se ainda não viu, sobre essas informações que são transmitidas aqui em todo o Salmo 119, falando sobre a lei do Senhor e usando vários nomes diferentes para esta lei, tá? Ou esta palavra de Deus, tá? Então o salmista termina a sua lista de petições dizendo isso: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Os opressores podem fazer caras feias, mas o salmista não está preocupado com isso, né? Contanto que Deus esteja sorrindo para ele, tudo o demais é irrelevante. Podem fazer a cara feia que quiser os seus inimigos. O que ele deseja e espera é ver o sorriso de Deus, ou seja, a aprovação de Deus diante de tudo aquilo que ele está vivendo. Então, quando Deus instruiu Moisés acerca da bênção com que seu irmão Arão, né, deveria abençoar o povo de Israel, ele disse justamente isso: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, tá? Então esse é o desejo do salmista, esse é o desejo, ou deve ser o desejo de cada um de nós. Em contrapartida, o Salmo 34:16 diz: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória, tá? Então, ele deixa claro esse contraste, essa diferença, né, de tratamento do Senhor para com aqueles que são seus, que obedecem a sua palavra e que terão então justamente o benefício, a graça de Deus sobre as suas vidas, e aqueles que desprezam o Senhor, que dizem então que o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, tá? Ele continua dizendo: ensina-me os teus estatutos, né? Então esse é o maior desejo do salmista, né? Que Deus seja gracioso para com ele, que ensine os seus mandamentos, né? Pois esses mandamentos, como nós vimos anteriormente no Salmo 120, no versículo 129, o primeiro que vimos nessa noite, os mandamentos do Senhor são admiráveis, são maravilhosos, prodigiosos, tá? Os mesmos esclarecem, dão entendimento aos simples, versículo 130. E para o salmista eles são tão importantes quanto o ar que ele respira, versículo 131. Então o salmista não deseja viver uma vida distante de Deus, longe de Deus, uma vida de pecado. Ele anseia por viver uma vida perto de Deus, uma vida purificada, santificada. Versículo 136. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei, né? Os perversos, os ímpios, os incrédulos,
eles não guardam a lei do Senhor. Então o salmista lamenta esse fato, né? Então, conforme já nós falamos, a lei do Senhor é santa e o mandamento do Senhor é santo, justo e bom. Então isso é um fato verdadeiro, né? E aí nós vemos isso claramente na sua palavra, tá? E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, né? Mais uma vez nós observamos justamente isso. Ele fala aqui então sobre a lei, sobre os mandamentos do Senhor. E quando ele fala sobre a lei, os mandamentos, né? Aqui na nossa tradução está porque não guardam a tua lei, em outra fala porque não guardam os teus mandamentos, tá? Então os mandamentos aqui são claros, os mandamentos que nós temos em Êxodo capítulo 20. Então está dizendo que o homem, né, perverso ou incrédulo, ímpio, ele não guarda os mandamentos do Senhor, tá? Quais são esses mandamentos? Mandamentos que nós já conhecemos em Êxodo capítulo 20. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, né? Nem semelhança alguma do que há em cima nos céus ou embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, não as adorarás, nem lhes dará. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra pai e mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo, né? Então ele está dizendo aqui que esses ímpios, que esses perversos, que esses incrédulos não guardam esses mandamentos do Senhor. Agora, olhando para esses mandamentos, né? Existe alguma coisa que não seja boa aí para os seres humanos? Tem alguma coisa aí que seja ruim, que desagrada, que prejudica a vida do ser humano, né? Não, são só coisas positivas e boas que podem trazer para o ser humano uma vida melhor, né? Um relacionamento melhor com o seu próximo, tá? No entanto, o que nós vemos na grande maioria das pessoas, e nós nos incluímos também nessa grande maioria, uma desobediência a esses mandamentos. Nós não conseguimos obedecê-los por completo. Então, a Bíblia precisa nos ensinar, e a palavra de Deus precisa nos ensinar a andar nesses caminhos, porque isso não é natural, não é nato de cada um de nós fazemos, tá? Então, é preciso que esse ensino, porque nós somos uma raça caída, né? Vimos isso em todas as páginas da Bíblia e precisamos então dessa ajuda da parte de Deus, porque a descrição que a Bíblia faz da raça humana é uma descrição interessante, porque chama de nécios, de desobedientes, de desgarrados, de escravos de toda sorte de paixões e prazeres, né? Vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. É isso que a palavra de Deus diz a respeito da raça humana, do ser humano. Então, olhando para o passado, olhando para o presente, olhando para o futuro, porque o ser humano é o mesmo sempre. Então, somente quando nós somos ensinados por Deus é que nós podemos reconhecer a nossa precária situação e nos voltarmos assim em arrependimento para Deus, que é rico em perdoar, que é rico em misericórdia. Então, nós precisamos entender de que nós somos uma raça caída, decaída, que precisamos da graça de Deus para podermos nos erguer e nos apresentar diante de Deus, tá? Então, é isso que o salmista tem aqui nessa sessão de 8 versículos para nos transmitir, dando-nos lições importantes para que nós possamos viver de uma maneira que agrade ao Senhor e que abençoe o nosso próximo. Então, repassando rapidamente, nós precisamos então reconhecer a excelência da palavra de Deus e nos dedicar honestamente ao estudo e prática dessa palavra. A palavra de Deus deve ser para nós tão importante quanto o ar que nós respiramos, como nós já vimos aqui.
Segundo lugar, como salmista, nós temos que orar para que Deus nos ajude, ensinando-nos e fortalecendo-nos a colocar em prática os mandamentos do Senhor. Porque isso não é nato, não é natural nosso, nós precisamos buscar a Deus, nos esforçar, trabalhar para que isso seja uma realidade em nossas vidas. É bobagem pensar que posso ser crente e viver em desobediência. O verdadeiro crente busca viver em santidade. É o que a palavra do Senhor ensina. Quando pessoas que se dizem cristãs transgridem abertamente os mandamentos de Deus, elas então sinalizam para o mundo que Deus não é relevante, né? Que a palavra de Deus não é importante. Então dizem uma coisa, vivem outra, estão demonstrando então que Deus não é importante. Em vez de condenarem, praticam as obras das trevas. Então dessa maneira demonstram na prática que não são filhos de Deus, né? E isso é algo triste de se observar, né? E de se concluir de acordo com a palavra de Deus, tá? Efésios 5:11 diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, né? Reprove essas obras, não pratique, não vive nelas. Busque, então, a face do Senhor, tá bom? Que Deus possa abençoar todos vocês, então. São esses ensinamentos que nós temos nessa manhã, por parte do salmista, né? Mais uma vez, nós não temos a plena certeza de quem ele é, né? Não sabemos, não nos foi revelado, mas são essas palavras de grande incentivo, estímulo que ele traz para nós, para podermos então vivermos, né, orientados, dirigidos, alicerçados por esta palavra que é bendita e que é maravilhosa, prodigiosa, como ele já disse, tá bom? Que Deus abençoe então a sua quinta-feira. Tenham todos um bom dia na graça e na paz do Senhor. E amanhã, se Deus permitir, veremos mais uma porção de 8 versículos, então, do livro de Salmos, dando continuidade a essa meditação. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar, então, encerrando esse tempo juntos nessa manhã. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra e pedimos a tua bênção para todos aqueles que nos veem, que nos ouvem. Que a graça do Senhor possa estar sobre todos e que os ensinamentos, ó Deus, da tua palavra possam fazer parte da nossa vida, da nossa prática, e assim servirmos ao Senhor de maneira digna. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Um bom dia, então. E amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez, tá bom? Lendo aqui e compartilhando dessa palavra. Não se esqueça, mesmo terminando aqui o vídeo, compartilhe se você ainda não fez, né? Com outras pessoas esse vídeo. Leve adiante essa mensagem, tá bom? Um forte abraço e até amanhã. Pra te adorar.